estudo de segunda vinda de Cristo. Abra as vossas Bíblias, Mateus 24:3, que diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os de seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que prevalecer até o fim será salvo. Amém? Amém. Amém. Quantos estão esperando a vinda de Cristo? Amém? Estão esperando a vinda de Cristo. Sinais do arrebatamento. Não adianta nós falar da vinda de Cristo e não entender quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Pastor, falando da segunda vinda de Cristo, nós falamos o porquê da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, nós vemos que a segunda vinda de Cristo, ela é o assunto mais distorcido e mais desacreditado nesses últimos dias. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Jesus vai vir em tal data. Jesus vai vir em tal ano. Entendeu? Pastor, outros ainda dizem crer que a segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Pregam, dizem que Jesus está às portas, porém a sua vida não está esperando Jesus. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, é importante nós falarmos sobre esse tema, porque começaremos com o sermão profético de Jesus registrado em Mateus 24, que nós lemos agora. Muitos sinais da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, nós falamos também da admiração dos discípulos e a declaração de Jesus. O que é que ele declarou? Os discípulos, eles ficaram admirados com a magnificência do templo, e Jesus lhe diz que dele não ficará pedra sobre pedra. Está falando da destruição do templo. E quando Jesus fala
da destruição do templo, aquele majestoso templo construído por Salomão, templo de mármore branco, entendeu? Bordejado de ouro. O terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria agora arrasado pelos romanos até os fundamentos. O que isso tem a ver com a vida de Cristo? 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém, no ano 70, Jerusalém foi cercado, sitiado pelos romanos, e o templo foi destruído, porque Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. O mesmo Jesus que disse que não ia ficar pedra sobre pedra, proferiu a destruição do templo, e aconteceu a destruição do templo. Também falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 3, que ele diz que ele viria. E os sinais dos últimos tempos seriam esses que nós vamos falar hoje, ou começar a falar hoje, de alguns sinais. Segundo ponto também que nós queremos referir aqui, é que a profecia a respeito da destruição de Jerusalém e a da segunda vinda de Cristo. Os discípulos perguntaram, quando Jesus falou sobre a destruição do templo, ali nós vimos que os discípulos perguntaram: quando isso se daria? Ou que sinais haveria da sua vida? Os discípulos perguntaram: mestre, dá-nos um sinal. Mestre, dá algum ponto de referência. Mestre, a partir de quando vai acontecer? Estamos perto ou longe? Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Não vai ficar nada de pé. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, nós precisamos saber aonde estamos na história. Nós estamos no estudo das dispensações, falando ainda aqui sobre o Velho Testamento. Agora, depois da vida de Cristo, a morte de Cristo, estamos agora na era da graça, período das 7 igrejas da Ásia, do livro de Apocalipse. Porém, estamos vivendo as últimas 2 igrejas: a igreja morna, Laodiceia, e a igreja quente, a Filadélfia. E é aqui, nessas 2 últimas igrejas, é que haverá o arrebatamento. Pastor, sinais do arrebatamento. Quais são os sinais que antecedem o arrebatamento? Jesus deixou sinais e nós vamos estudar a partir de hoje, começarmos a falar do arrebatamento, não do arrebatamento, mas nós temos que começar a falar os sinais que antecedem o arrebatamento. Por quê, pastor? Porque esses sinais nós estamos vivendo hoje, e nós precisamos ver esses sinais hoje, para trazer para nós o constrangimento de dizer que Jesus está às portas. E é questões talvez de minutos, segundos, quem sabe. Vamos falar um pouquinho de alguns sinais. Quando a Bíblia fala de algum sinal da segunda vinda de Cristo, nós vamos falar os sinais indicadores da segunda vinda de Cristo. Olha só que interessante. Primeiro, a segunda vinda de Cristo. Qual cristão fiel e sincero que não espera com ansiedade a segunda vinda de Cristo? Eu fiz uma pergunta aqui no começo. Todo mundo levantou a mão. Só que eu tenho certeza que talvez nem todos têm consciência do que é o arrebatamento. Entendeu?
Pastor, você dizer que está esperando a volta de Cristo não quer dizer que você está preparado para a volta de Cristo. É muito fácil dizer eu quero subir. Agora, você está preparado para subir? Estamos preparados para subir? Pastor, quem ama a palavra de Deus tem certeza de que Cristo, Ele aparecerá a segunda vez. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz bem assim, que aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Segunda vez ele vai aparecer. Por que a segunda vez? Porque a primeira vez ele já apareceu. Foi quando ele veio. A segunda vez ele vai aparecer, não vai vir na terra, ele vai aparecer no céu. Quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 28, há inúmeras profecias sobre esse acontecimento nas Escrituras, inclusive no Antigo Testamento. Contanto, naquele tempo, os israelitas não entendessem o que seria necessário Messias vir ao mundo duas vezes. Aí nós vemos que Cristo, Ele, em sua primeira vida, Ele resgatou-nos nós do domínio do pecado. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Nessa primeira vida, Ele morreu, ressuscitou, nos justificou, fundou a sua igreja, foi ascendido ao céu, e nós sabemos, porque temos a Bíblia completa. Os judeus, eles não têm a Bíblia completa. Por quê? Porque eles não acreditam no Novo Testamento. O Messias, que para nós é o Salvador, para eles ainda não apareceu. Então eles ainda creem que vai aparecer o Messias. Agora, a palavra de Deus diz que Ele voltará para arrebatar os salvos nas nuvens. Ainda a Bíblia diz que 7 anos depois virá a terra instaurar o milênio. E ainda a Bíblia diz que os israelitas não conseguiam vislumbrar então todo esse desdobramento. Jesus falava sobre isso e os judeus não entendiam sobre isso aí. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isso aí é Isaías profetizando o que Jesus ia falar lá no templo, quando ele iria pregar na sinagoga. Agora eu vejo que em Isaías 61, versículo 1 e 2 diz: aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha só, isso aqui o profeta Isaías estava profetizando lá atrás, o que iria acontecer com a vinda de Jesus. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí eu vejo, meus amados irmãos, no entanto, depois de ler essa passagem, até o ponto que menciona ano aceitável do Senhor. Agora Jesus, lá no Novo Testamento, pega Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21, um dia Jesus aparece lá no templo e dão a palavra para ele falar. Ele pega, abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e 2, e ele lê simplesmente essa passagem. E quando ele passa por esse versículo,
Está lá em Lucas capítulo 4, 17 a 21. Quando ele passa por esse versículo, hoje se cumpre as escrituras que acabais de ouvir, ele fecha o livro. Vamos conferir? Abre a Bíblia, Lucas capítulo 4, 17 a 21. Ele é bem alto para nós. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Até o 21. Até o 21. A pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-a, dá-lo ao ministro, assentou-lhe, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha só que interessante. Ele fechou o livro. Ele não leu o versículo a seguir. Qual que era o versículo a seguir? O versículo a seguir diz bem assim, ó: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que ele não leu esse próximo versículo? Por que ele leu só até ali libertar os cativos em prisões? E a Bíblia diz que ele fechou o livro, entregou para o ministro e falou uma coisa: hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Entendeu? Que escritura, pastor? Que escritura? Essa do Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas, para libertar, para curar. Entendeu? Pastor, ele simplesmente fala para os que estavam ali naquele culto que ele era o ungido de Deus. Mas ele era o ungido de Deus para pregar, não para trazer juízo. Por isso que ele não leu o próximo versículo. Por quê, pastor? Porque o dia do juízo está para vir ainda. Entendeu? O dia do juízo não era para Jesus. O dia do juízo vai ser para o Cristo. Jesus foi homem, Cristo é Deus. Então por isso que ele cerrou o livro, fechou e diz: hoje se cumpre, hoje se cumpre. Se ele tivesse lido o próximo versículo, o dia do juízo, ele não poderia dizer hoje se cumpre, porque hoje não seria o dia do juízo ainda. O dia do juízo ainda está para vir. Entendeu? Agora olha só que interessante. Porque o dia da vingança refere-se à segunda vinda do Messias. Zacarias capítulo 9, versículo 9 até a 10. Abre a Bíblia lá e diz bem assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião. Olha só o que diz a Bíblia: exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Está falando do Messias. É justo e salvador, pobre, montado em um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Versículo 9: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra será destruído. Ainda diz: e ele anunciará a paz às nações. Está falando do Messias, está falando do Jesus, que nasceu, entendeu? E trouxe as boas novas. E o seu domínio se estenderá de um mar ao outro, até chegou aqui na Austrália. Entendeu? Porém, desde o rio até as extremidades da terra, a palavra dele atingiu todo o continente. Agora o versículo 9 cumpriu-se quando Jesus andou na terra. Entendeu? Mas o versículo 10 faz parte da segunda vinda de Cristo, tá? Olha aqui, ó: João Batista foi homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, e que testifica que o Senhor Jesus, com tanta convicção, ainda ele, João Batista, enquanto estava vivo, preso lá na prisão, ele mandou perguntar se ele era verdadeiramente o Cristo.
Por quê, pastor? Porque ele queria ter certeza. Ele pregava. João Batista veio do deserto pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu prego batismo para arrependimento, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos libertará, ele vos salvará, ele purificará as vossas vidas de todo pecado. João Batista anunciava essa vida, primeira vida. Agora Jesus veio, Jesus estava pregando, Jesus estava anunciando o Evangelho, e João Batista preso. Porém, João Batista manda fazer uma pergunta, manda seus discípulos lá, João capítulo 1, versículo 19 a 31, e também capítulo 3 e 38. João manda perguntar, ó, vai lá, pergunta para esse tal Jesus, se ele é o Messias. Os discípulos foram perguntar para Jesus. Os discípulos de João Batista foram perguntar para Jesus: olha, João Batista mandou perguntar se você é o Messias. Qual foi a resposta que Jesus deu para mandar para João Batista? Jesus fala bem assim: os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados. Fala isso para ele. Tem uma resposta melhor? João Batista lá na prisão, agora chega um discípulo lá e diz assim: olha, mandou falar isso aqui para ti. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os demoniados estão sendo libertos. Opa, então ele é o Messias, porque na profecia lá Isaías diz que ele vai vir para libertar, ele vai vir para curar, ele vai vir para fazer a diferença, ele vai vir para falar a verdade. Então ele é o Messias. Pastor, quando nós vemos, portanto, a nossa compreensão hoje é mais abrangente do que dos crentes do período do Velho Testamento. Pastor, é preciso distinguir os dois momentos da vida de Jesus: o arrebatamento nos ares, que é para a noiva, e a vinda em glória à terra, que é com a esposa. Pastor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, abre a Bíblia lá e lê para nós. Outro já abre Apocalipse 19, 7. Vamos ver ali. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O que diz lá? Bem alto. 2 Coríntios 11 e 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Está falando para a igreja. O apóstolo Paulo está falando para a igreja: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Entendeu? Traduzindo, como uma noiva. Então a igreja aqui na terra, quando se encontrar com Jesus nos ares, ela estará se encontrando como noiva, irá para as bodas do Cordeiro. Quando ele voltar para julgar as nações, não virá mais como noiva, virá como esposa. Abre a Bíblia lá em Apocalipse 19, 7. O que diz lá? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E já a sua esposa se aprontou. A esposa já está prontinha. Já passamos pelas bodas do Cordeiro. E agora, pastor? Agora nós vamos vir com um noivo. Para quê, pastor? Para julgar essa terra. Nós, a igreja de Cristo. Pastor, mas antes do arrebatamento, nós temos que conhecer sinais do arrebatamento. E um dos primeiros sinais que a Bíblia diz, ali, a Bíblia fala aqui, que muitos enganadores e muitos enganados. Mateus 24, versículo 4, 3, 4 e 5. Ali nós encontramos que, ao ser questionado pelos seus discípulos sobre o acontecimento, o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 3. Jesus respondeu bem assim, ó: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão
a muitos. Sabe por que enganarão a muitos? Porque muitos que deveriam estar aprendendo a palavra de Deus na casa do Senhor, não estão em outros lugares, mas acreditam em qualquer conto de carochinha, qualquer coisinha estão acreditando. Então para eles qualquer pedra é Deus, qualquer bezerro é Deus. Agora quem não sai da presença de Deus, conhece a voz de Deus, conhece como Deus fala, conhece como Deus age, conhece como Deus quer ser adorado, esses não são enganados. A própria palavra de Deus diz que os meus não serão enganados e confundidos. Pastor, quando nós vimos a palavra de Deus, a palavra muitos merece atenção especial, uma vez que costumamos empregá-lo genericamente para qualquer grupo de pessoas ou coisas. Ainda nessa passagem, apreço significa muitos mesmo. Quando a Bíblia diz muitos enganadores, está falando de muitos, quase a grande maioria, entendeu? Não generalizando tudo, mas a palavra de Deus quando fala muitos, é porque não são poucos, é mais da metade. Olha só, que interessante, a cada dia fica difícil contestar ensinamentos falsos, porque uma grande parte de pessoas já aceitos como verdadeiros, entendeu? Por quê? Porque as pessoas acabam acreditando na mentira e eles acabam sendo como verdadeiros. A própria Bíblia diz que quando você fala muito mentira, você acaba usando essa mentira como uma verdade. Ainda diz, esse duplo sinal aumenta de enganadores. Marcos capítulo 13, versículo 12, diz bem assim, Marcos 13, 22. O que diz lá? Lê para nós. Marcos capítulo 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Porque, olha só, Marcos 13, 22. E o que foi... Marcos capítulo 13, 22? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Isso. E farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Falsos Cristo, irmãos, só existe um Cristo. E falsos profetas. Entendeu? E enganarão. Ainda diz ali em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, diz bem assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, tá? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 1 e 2 está falando isso, está falando de falsos profetas que introduzirão no meio do povo, tá? Falsas doutrinas, tá? Introduzirão heresias encobertas. O que é heresias encobertas? Assim, tipo de tabela, sem vocês perceberem, sem o povo perceber, será introduzido junto com a palavra heresias. Pastor, aí você vê tanta coisa no meio das igrejas, tanta coisa que a Bíblia não fala nada, mas o povo está fazendo. Isso são o quê? Heresias enxertadas nas igrejas. Para quê, pastor? Para enganar o povo. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos é proliferação de seguidores do erro. Você pode ver que para a verdade não existe tanto seguidor. Poucos seguem Jesus pela verdade, muitos seguem Jesus pelo pão, outros seguem Jesus pelo milagre. Agora poucos seguem Jesus pela verdade. E a Bíblia diz ali que esses que falam mentira também terão adeptos,
muitos acreditarão e terão seguidores. Ainda diz que, inclusive entre os crentes, a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Peraí, pastor, está falando que me agrada, não está tocando na minha ferida. Esse cara eu gosto. Aquele ali não, porque aquele ali fala, aquele ali toca muito naquele assunto que eu tô com esse problema. Aquele lá toca muito naquele assunto que eu estou vivendo esse problema. Então, em vez de eu me arrepender, eu não me arrependo. Então, o que eu faço? Eu começo a ter preferência. Amontoar doutores. Espera aí, esse camarada que fala, esse aqui eu gosto, aquele lá eu não gosto. Por que não gosta? Porque aquele lá toca na tua ferida. Então quem não toca na tua ferida, você amontoa para você aqui, ó. Eu tenho meus preferidinhos, né? Aquele só fala coisa, só chave de ouro para ti. É só chave de carro, chave de apartamento, é só bênção, é essa ali. Ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de conversão. E hoje é muito fácil falar, o problema é ser convertido. Entendeu? Tem muita gente que fala sobre conversão, sobre aceitar Jesus, sobre pecado. O problema é que nem eles não se arrependem. Então é fácil falar, mas a Bíblia diz que nós temos que falar e viver o que falamos. Pastor, quando a Bíblia fala aqui, ó, que indica que o Senhor Jeová virá em breve buscar a sua igreja, depois do arrebatamento, entrará em cena o anticristo e o falso profeta. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Mas nós vamos falar isso mais para frente, entendeu? Mas, nesses últimos dias, já precursores desses líderes do mal existem. O espírito do anticristo já está atuando. Os anticristos já estão atuando. Só não está atuando ainda o líder anticristo. Olha o que a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 1. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Vem o anticristo, porém o anticristo vai vir quando está tudo preparado. Já está o sistema tudo preparadinho. Quem é que vai preparar o sistema? Os anticristos. Quem são os anticristos? Aquele que não é com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não é por nós é... Esses são os anticristos. Então vamos entrar ali. Todos que não gostam da palavra, todos que não gostam de Deus, todos que não vivem uma vida digna de aceitação diante da presença de Deus, não é a favor de Cristo, é contra Cristo. Esses já estão ajudando, já estão trabalhando para o grande anticristo. Ainda nós vimos aqui que João falou de muitos anticristos e muitos falsos profetas ainda, e Pedro alerta sobre esses tipos, dizendo bem assim, ó, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pastor, não está mais sendo fácil pregar isso aqui. Hoje você prega e muitas das vezes você é questionado por que você pregou. Entendeu? Está assim hoje. Hoje você tem que começar a arrancar folha da Bíblia. Por que, pastor? Porque se eu pregar a folha número 1, eu estou atingindo você. Se eu pregar a folha número 2, eu estou atingindo você. Se eu pregar o número 3, estou atingindo você. Número 4, estou atingindo você. Então o que está acontecendo? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. Isso aqui. Outra coisa que a Bíblia diz, estou falando tudo de sinais da vinda de Cristo. Entendeu? Mateus 24:11, que nós lemos, diz bem assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A palavra muitos aqui de novo, está falando muitos e muitos, não está dizendo pouco, está falando muitos. Quem são os enganados, pastor? Aqueles que não gostam de ter intimidade com a palavra. Esses são fáceis de ser enganados. Esses, como diz o outro, são as Marias, vão com as outras. Esses é só dizer, eis que eu falo contigo, já estão ali.
homem de Deus, é mulher de Deus e pronto. Irmão, você precisa ver isso aqui, ó. Isso aqui. Se você está com isso aqui na tua vida, pastor, mas para mim ter isso aqui eu tenho que tirar tempo. Pois é só não tirar tempo e seja enganado. Quem vai sofrer, cada um vai sofrer. E eu digo que vai sofrer porque sofre mesmo. Porque o homem sem sabedoria é um tolo. Entendeu? O homem sem sabedoria, ele tira as suas próprias conclusões, toma as suas próprias decisões e sabe que o homem, ele é influenciado pelo seu ego, pelo seu eu, e a carne é fraca. Agora, quando falamos aqui, ainda do arrebatamento, nós vemos que Atos capítulo 20, versículo 29 diz: porque eu sei isto, depois da minha partida, Jesus falou, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Pastor, tem muitos lobos hoje na face da terra. Eles não querem saber se você é ovelha. Eles querem mesmo é o teu lã, a tua lã. Eles não querem nem saber se você é ovelha ou não. A Bíblia diz que não perdoarão o rebanho, tá? Ainda fala, e com a sua aparência de piedade. Olha só, 2 Timóteo 3 e 5, abre para nós lá. Outro já pega 1 Reis capítulo 13, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 3 e 5. Olha só as características desses falsos enganadores, tá? Olha ali para nós, abre a Bíblia lá, 2 Timóteo 3 e 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tem aparência de piedade. Asco, olha, é coisa linda, meu Deus, queridinha, abençoadinho, meu Deus do céu, cuidado, olha aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Irmão, nem todos que se diz bonzinho vivem na verdade. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Muitos têm sido enganados pela aparência. Ei, a aparência muitas das vezes você não conhece, mas tem negado a eficácia. Jesus falou, afasta-se desse tipo de pessoa. O que diz 1 Reis capítulo 13, versículo 15? 3 e 15. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. 3, 15 a 18. 1 Reis 13, 15 a 18. Lê para nós. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali, nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho, porque fostes. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão, beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha só que interessante. Deus falou para o profeta, não para, não conversa com ninguém, não come, não vai à casa de ninguém, vai reto pelo teu caminho. Deus falou para esse profeta, entendeu? Nem beberás água, nem tomarás aí pelo caminho, tornarás aí pelo caminho que fosse. Pastor, agora aparece um outro profeta, dizendo para esse profeta, dizendo, Deus me falou que você pode parar, que você pode comer, que você pode entrar na casa. Não, mas Deus falou aqui agora comigo que não é para ele fazer, e agora Deus falou para ti, não, eu também sou profeta que nem você. Eu também sou profeta que nem você. É profeta, mas Deus falou com você?
Deus está falando com você? Você sabe discernir o que é profeta de Deus e o que é profeta do homem? Existe muito profeta hoje na face da terra. Muita gente, muitas das vezes, querendo profetizar. Até é bom. A Bíblia diz, desperta o melhor dom. Mas peraí, Deus está falando para você falar? Ou isso está saindo do teu ego, está saindo da tua emoção? Ou isso está saindo da tua vontade própria? Entendeu? Aquele profeta, ele ouviu a voz direto de Deus. Não para, não bebe água, não conversa com ninguém, vai direto. Agora, ele parou, o outro profeta veio lá e falou para ele: olha, pode parar, pode comer, vem cá na minha casa. Mas Deus disse que não era para fazer. Não, mas eu também sou profeta. Peraí, mas então vamos ver aqui, se você é profeta, por que a tua palavra está contradizendo com a palavra de Deus? Entendeu? Se você é profeta e está falando o que Deus falou, por que a tua palavra está contradizendo com a palavra de Deus? Por isso, meus amados irmãos, cuidado. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Se Deus falou, vai se cumprir, a não ser que você saia dos caminhos do Senhor, aí não cumpre mesmo. Agora, Deus falou, vai cumprir. Agora, Deus não é menino para você ficar brincando ali, fazendo brincadeira, entendeu? Muito menos há o dom de profecia para você ficar ali fazendo como que isso ali é uma brincadeira. Não, Senhor. Aquele profeta, por dar ouvido a um falso profeta, ele morreu no caminho. Não chegou até em casa. Se ele tivesse ouvido Deus, ou o profeta de Deus falado, ele teria chegado vivo em casa. Porém, talvez era uma pessoa que gostava de ir atrás de profetas, né? Ir atrás de... Irmão, se você quer que Deus fale contigo, vem para a igreja. Aqui Deus começa a falar: olha, nós começamos o culto 8h30. 8h30 já tem o povo dobrado o joelho, orando aqui, Deus já falando. Entendeu? 9 horas começamos a adorar a Deus. Já Deus está falando através do louvor. E ali vai o culto inteiro, Deus falando: pastor, mas eu só gosto que Deus fala quando é direto para mim. Não, Senhor. Deus está falando e você não absorve. Você não toma essa palavra para você. Entendeu? Deus está falando. Aceita a palavra no teu coração. E você vai sair daqui satisfeito que Deus falou contigo e você conversou com Ele. Agora olha só. Segundo sinal da volta de Cristo é guerras e rumores de guerra. Capítulo 24, versículos 6 e 7. O que diz lá em Mateus? Lê para nós. Mateus capítulo 24, 6 e 7. Vamos lá, quem achou já lê. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha só. Olha só. As guerras e os contrastes e os constantes rumores de novos conflitos também apontam para o retorno de Cristo. Você pode ver. Nação fez tratado de paz, mas daqui a pouco já tem problema de novo. Pastor, temos presenciado em nossos dias o surgimento de revoluções. Lucas 21:9 diz bem assim, ó. Lucas capítulo 21:9. E quando ouvires de guerras, sedições, não vos assusteis. Ah, pastor, você viu o que aconteceu na Síria? Meu Deus, teve gente até fazendo um estudo ali, né? Olha só, a profecia da Síria, ó, que a Síria ia ser... Irmão, interprete bem a palavra do Senhor para você não fazer confusão, entendeu? Não tem nada a ver isso aí, tá? Olha aqui, e quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então... Está dando guerra aí? Está dando guerra aí. Vai vir mais guerra aí. Vai surgir, vai estourar muita guerra ainda, pastor. Vai ter guerra. Mas não se assuste, porque ainda não é o fim. Entendeu?
O fim nós vamos estudar mais lá na frente. Depois que a igreja ser arrebatada, depois que vier o derramamento das pragas, aí você vai ver o que é o fim. Aí você vai pensar, meu Deus, pastor, eu pensava que aquelas guerrinhas ali do Iraque, Irã ali, era coisa tremenda. Não. Presta atenção. Olha só que interessante. Quando a Bíblia fala ainda de guerras e rumores de guerras, aqui, revoluções com motivações cada uma vez mais banais. Há algum tempo, a publicação de caricaturas do profeta do Islã em jornais europeus foi o suficiente para promover uma onda de atentado contra as embaixadas e consulados. Fizeram lá uma piadinha lá do profeta Maomé, chegaram a queimar uma editora, fizeram um monte, todos os países, os islamistas fizeram ali uma movimentação, entendeu? Até disseram que era guerra santa, estavam falando ali, tá? No Irã, com resposta, a imprensa lançou uma competição de ofensa ao judaísmo. Lançou uma competição lá no Irã, entendeu? Fizeram um concurso de quem fazia mais ofensa para atacar os judeus. Olha só que interessante, os israelitas, como os israelitas são chamados de israelitas desde 1948 como nação, agora nós vemos que os palestinos continuam sendo o assunto principal nas páginas internacionais dos jornais do mundo. Eles não aceitam Israel como nação. Você viu que agora o nosso presidente, ele afirmou que vai trazer embaixada para Jerusalém? Os islâmicos já se levantaram contra. Hamas já se levantou contra. Tentaram até ir para o Brasil para tentar fazer um atentado contra o candidato. Por quê, pastor? Por causa dessa tal apoio aos judeus de Jerusalém. Entendeu? Eles não aceitam. Mas isso está na Bíblia. No ano do lançamento da primeira edição desta obra nos Estados Unidos, a nação aliada de Israel continua no Iraque, apesar de todos os protestos, sobretudo dos muçulmanos. A maior parte lá de Jerusalém é muçulmana. Até o templo, ali o lugar do templo, o dono da rocha ali, que era o templo de Salomão, hoje não tem o templo de Salomão, tem uma mesquita. Todo mundo olha para as fotos de Jerusalém, almejam aquela beleza de Jerusalém, mas não sabe que no meio da cidade de Jerusalém tem uma mesquita que não pertence a eles. Tem um intruso ali, porque ali é o lugar do templo, mas está a mesquita. E aí todo mundo, Jerusalém, olha aquela cúpula de ouro, coisa linda. Aquilo lá é do islamismo, não é do judaísmo, não tem nada a ver com os judeus aquilo lá. Aquela terra pertence para os judeus. O que os islamistas estão lá dentro? Entendeu? Então olha só, guerras e rumores de guerras. A perseguição dos judeus aos judeus continuará até o fim da grande tribulação, quando o exército do anticristo, na tentativa de aniquilar todos os judeus, serão vencidos pelo Senhor Jesus Cristo. Se lembra a tal guerra do Armagedon? Nós vamos falar mais para frente, entendeu? A tal guerra do Armagedon, lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, diz bem assim, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Tem um tempo, existe um determinado tempo, e esse tempo está no fim, entendeu? Mas esse tempo vai passar pela Jerusalém sofrendo, pelos israelitas sofrendo. Pastor, olha só que interessante, é claro que logo após o arrebatamento haverá uma trégua. Por quê, pastor? Olha só, onde tinha fome e pobreza não vai haver mais. Por quê? Onde é que vai ficar o teu dinheiro no banco? Vai ficar para o anticristo administrar. Onde é que vai ficar aqueles carros, aquelas caminhonetas? Vai ficar para o anticristo administrar. Aonde vai ficar os teus bens? Vai ficar para o anticristo administrar. O teu salário para o anticristo administrar. Por isso eu digo, não angarieis tesouro na terra. Por quê, pastor? Quem vai usufruir o anticristo? Pastor, mas eu estou me matando em trabalhar porque eu quero lá na frente ter um futuro. Irmão, tu nem sabe se tu vai chegar lá na frente. Se Jesus voltar hoje,
tudo que você preparou para amanhã vai ficar aí. A Bíblia diz: trabalha pelo pão de cada dia. Viva o pão de cada dia. Pastor, olha só que interessante, quando nós falamos aqui, o anticristo, ele firmará um pacto de 3 anos e meio com os judeus, proporcionando ao mundo uma aparente paz mundial. Por quê? Os judeus querem o templo, não tem templo. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar o templo para os judeus, vai deixar os judeus sacrificar no templo. Então peraí, é o que mais todo mundo quer, é um tratado de paz entre os palestinos e os judeus. Entendeu? É o que mais, mas ninguém consegue, a ONU não consegue esse tratado de paz. A ONU fez um tratado onde reconheceu Israel como nação em 1964, porém até hoje o povo islâmico não aceita isso. Dependesse do Irã, o Israel seria varrido do mapa. Entendeu? Volta e meia tu tem notícia que Israel destrói não sei quantos mísseis que está vindo contra Israel. Pastor, agora esse anticristo vai vir e vai fazer um tratado de paz. Pastor, conseguirá fazer uma negociação, conseguirá botar todos eles numa mesa redonda. Olha a cúpula lá, né? Todos eles, islâmico, judeu, gentil, todos eles, muçulmano, espírita, candomblecista, todos eles ali, maçônico, todos eles ali, e o anticristo liderando. Mas a Bíblia diz: quando houver paz e segurança, aí virá a repentina destruição. 3 anos e meio. Imagina, né? Vão sentir falta do povo que foi arrebatado só hoje. Amanhã já ninguém sente mais. Por quê? Porque amanhã você já vai ter benefícios. Vai sobrar dinheiro. Amanhã pobres que nunca teve casa vai ter casa. Porque o governo vai dar, tem casa sobrando. O povo de Deus era um povo próspero. E aí? Vai ter casa para todo mundo, vai ter emprego para todo mundo, vai ter carro aí para botar na rua aqui, ó, free, leve. Frontier, Prado, Toyota, meu Deus do céu, um monte de cara aí, motoca, meu Deus, só carão. E aí, pastor? Será que o povo vai se lembrar que alguém, não quero ir, meu, até foi bom que esse povo foi, porque aí diminuiu um pouco. Não vão sentir, irmãos. O povo não sente necessidade hoje, que o Espírito Santo está aqui. O povo não sente. Vão sentir depois que o Espírito Santo não está mais aqui. Hoje você adora a Deus, você sente a presença de Deus. Depois que o arrebatamento, o Espírito Santo não estará mais aqui. E aí, pastor, como é que você vai ter desejo de adorar, vontade de vir para cá? Sabe quem te tirou da cama hoje? Foi o Espírito Santo que colocou na tua consciência. Você precisa estar aos pés do Senhor hoje. Senão, se fosse pelo teu corpo, tu estaria deitado até agora. Agora, naquele dia, o Espírito Santo não vai estar mais lá. E aí? E aí? Vai estar fechado isso aqui. Pastor, olha só que interessante. Olha o que diz aqui. Vemos isso que Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 4 fala que haverá um cavalo branco, uma alusão à paz ilusória. Depois que o anticristo começar a reinar, virá cavalos brancos. Cavalo branco, depois dessa paz ilusória, que é 3 anos e meio de paz. Não vamos entrar em detalhe agora, só estou falando por causa de guerras e rumores de guerras. 3 anos e meio de paz, cavalo branco. Mas essa paz é falsa. Sabe por quê? Jesus fala bem assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é como a paz que o mundo dá. Pastor, a paz que o mundo dá é ilusória. Olha só, paz ilusória e temporária que começará na terra ainda antes do arrebatamento. Pastor, quantas pessoas hoje se sentem melhor
ficando em casa do que vindo para a igreja. É assim. Mas é uma paz ilusória. Está com os dias contados isso aí. Essas pessoas vão parar de sorrir. Vão parar de escarnecer. Por quê, pastor? Porque escarnecedores também é um dos sinais da volta de Cristo. Nós vamos falar mais para frente. Essas pessoas que hoje olham para você, vindo sábado de manhã para o culto, indo sábado para o Roquento, indo domingo para a Biluíla, durante a semana você se reunindo, estão rindo de você, dizendo que você não tem lazer. Essas pessoas estão com os dias contados em seus sorrisos. Eles irão chorarem se eles não se arrependerem. Porém, nós que hoje choramos na presença do Senhor, nossas lágrimas serão enxugadas naquele dia. Nós estaremos lá em cima, nas bodas do Cordeiro, nos alegrando com Ele, enquanto muitos estarão aqui chorando, arrancando seus cabelos, se jogando debaixo de carros, pedindo caia monte sobre nós. Porém a morte fugirá das pessoas. Pastor, quando nós falamos sobre o cavalo branco, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 diz bem assim, pois que quando disseram a paz e segurança, essa paz é falsa, entendeu? Quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Está falando uma coisa que vai vir de momento. Não vai ser, vai começar devagarinho a perseguição. Não, Senhor. Vai ser repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não tem para onde fugir. Entendeu? Olha só que interessante. Aí terá seu apogeu quando o anticristo assumir o controle político do mundo. Ainda será seguido do cavalo vermelho, tá? Cujo cavaleiro terá a sua missão de tirar a paz do mundo. Pastor, o cavalo vermelho, nós vamos falar lá na frente, o cavaleiro vai ter a sua missão de tirar a paz. Irmão, tu já não tem paz. A pessoa que ficar aqui depois já não tem paz. A paz que tinha é uma falsa. Ainda vai chegar um cavaleiro agora e vai tirar essa paz. Vai atormentar os que vivem na terra. Pastor, e tão esperada paz só será viável no milênio depois. Depois, quando Jesus vir para destruir todos os lideranças da terra, julgar a terra, e nós estaremos juntos, aí virá um milênio, a verdadeira paz de novo. 1000 anos de paz. Para quem, pastor? Para os judeus. Não vamos entrar agora nesse assunto, tá? Pastor, outro sinal que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, que fala sobre fomes e epidemias. Lê para nós 24 e 7 de Mateus. 24 e 7 de Mateus. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra rei, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É óbvio, reino contra reino. Irmãos, hoje o maior medo hoje dos presidentes e dos líderes das nações é quebrar relações políticas, diplomáticas. Por quê, pastor? Porque a maioria das coisas que vem para a Austrália é de outro país. E a maioria das coisas que é feita na Austrália também vai para outro país. Imagina agora, acabou o relacionamento. Olha da onde vem o teu petróleo. Vem da onde? Vem de um país, entendeu? Ou de um dos países que é contra o cristianismo. E aí, pastor? Vai ser ou não vai ser perseguido? Mas peraí, o aumento do contingente de miseráveis em todo o mundo é um sinal claro que Jesus em breve virá buscar o seu povo. Se tem algo que está crescendo, é a miséria. Se tem algo que está crescendo, é as pessoas miseráveis. Calcula-se que a cada ano no mundo morem cerca de 20 milhões de pessoas por causa daquilo que muitas das vezes nós jogamos fora, por causa da fome. Entendeu?
Sabe aquele restinho de comida que é deixado no prato? Ah, porque tem bastante, ok. Mas tem muita gente que vira um lixo para comer aquilo. E de tanta fartura que nós temos hoje, nós deixamos assim, né? Por que, pastor? É porque talvez está longe de passar por uma miséria, claro. Mas quantas pessoas hoje nem lixo não tem para comer? Pastor, isso é um sinal da volta de Cristo. No Brasil, olha só, no nosso país, estima-se que quase 10 milhões de famílias estejam passando fome. Entendeu? No nosso país, pastor. No nosso país. Agora olha só que interessante. As grandes vítimas ainda são as crianças. Entendeu? Olha aqui. Alimentação inadequada retarda o desenvolvimento físico e mental, além de reduzir a sua resistência às doenças. As crianças que não se alimentam bem acabam tendo imunidade frágil, pegando doença mais fácil e morrendo mais cedo. Na África tem um aeroporto que os turistas não podem chegar lá e dar um pedaço de pão para as crianças que estão lá. Por quê, pastor? Segundo eles lá é proibido. Por quê? Porque se você não der um pedaço de pão, as crianças vão viver mais 2 dias. Se tu der um pedaço de pão, as crianças morrem na hora. Porque o estômago já está assim, ó, acostumado, sem nada. Pastor, isso é sinal da vinda de Cristo. E nós estamos vendo tanta desgraça e não estamos nos tocando que Jesus está vindo. Está aí, das portas. Outra coisa que nós aprendemos é que Jesus mencionou ao lado da fome as epidemias e pestilência. Lucas capítulo 21 e 11, lê para nós. Lucas capítulo 21 e 11, Jesus falou. Jesus não falou só das epidemias, mas Jesus falou das pestilências também. Lucas 21 e 11, o que diz lá? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Olha só, esse versículo é recheado de coisa, mas vamos falar só de fome e pestilência, que é um dos sinais da volta de Cristo. Ainda quando surgiu na península, quando surgiu a penicilina, ainda na primeira metade do século passado, pensava-se que as infecções seriam vencidas. Porém, no entanto, de lá para cá, novos vírus surgiram, sobrepujando a capacidade inventiva do homem. E hoje, pastor, quantos tipos de vírus tem? Quantos tipos de pragas tem? Quantas epidemias tem? Meu Deus, tem tanto aí. Algumas epidemias eles até têm a vacina, mas não deixam fazer a vacina. Por quê, pastor? Porque se fazer a vacina vai acabar com a doença. Aí eles vão parar de vender remédio. Então deixa a doença. Entendeu? Porque assim os laboratórios ganham dinheiro fazendo remédio. Tem gente que gosta da desgraça, mas está com os dias contados. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que haverá também terremotos e coisas espantosas. 24 e 7 de Mateus, o que diz lá? 24 e 7 de Mateus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Olha só que interessante. Outro sinal escatológico são os terremotos. Jesus vaticinou que eles ocorreriam em vários lugares. Está lá em Mateus 24 e 7. Não seria terremoto só na mesma região, tá? E que seriam grandes esses terremotos, segundo Lucas 21 e 11. Não seria qualquer tremorzinho que está lá no Japão, não. Qualquer tremorzinho ali que não. Grandes terremotos. Quando Deus fala grande, é grande. É grande, é violento. Ainda diz aqui,
Quem estuda um pouco da geologia sabe que existem áreas maiores incidências sísmicas. Ainda, contudo, nota-se que os abalos têm acontecido até mesmo em lugares distantes das regiões onde ocorrem os deslocamentos de placas tectônicas. Até no Brasil, tá? Vem ocorrendo pequenos sismos que há tempo estava fora de cogitação. Brasil não é rota de terremoto. O Brasil não é a rota de terremoto. Pois até no Brasil já está acontecendo abalos, pequenos abalos sísmicos. Lucas 21 e 25 diz, Jesus fala bem assim, ó: e haverá angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Entendeu? Tsunami. Haverá bramido, angústia, pastor. Por quê? Porque quando dá mexida em placas tectônicas, entendeu? Vem o mar, se levanta e entra para dentro da terra e acaba com as cidades, arrasa com tudo. Pastor, essa passagem alude a grande tribulação, quando Jesus aparecerá com poder e grande glória. Está lá no versículo 27. Nesse caso, o terremoto no fundo do mar ocorrido em 26 de dezembro de 2004. Aonde, pastor? Na Indonésia, todo mundo acompanhou isso, tá? Foi mais do que um sinal da segunda vinda de Cristo. Olha só, sem dúvida aquele tsunami foi uma amostra do que acontecerá na terra quando Deus julgar a besta e os seus adoradores. Quer ver? Lê Apocalipse 6 e 12. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Lê para nós lá. O que vai acontecer naquele julgamento? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande, está falando grande, Deus está falando grande. Quando Deus fala grande é porque é grande. Um grande tremor de terra. Outra tradução diz um grande terremoto. Irmão, um pequeno tremor de terra já destrói praticamente quase todo o litoral, né? Imagina um grande tremor. Aonde que vai se levantar essas ondas? Onde que vai parar nós, formiguinhas? Nós vamos estar na terra, no céu. Mas imagina aqueles que estarão ali. Entendeu? Aonde vai parar? O sol tornou-se negro. O sol vai se tornar negro. Esse selo que vai ser aberto, vai mexer com os astros do céu. Entendeu? Vai mexer com os graus da terra, vai mexer com o calor, vai mexer com a temperatura, vai mexer com tudo. Olha só que interessante. Ainda juntamente com os terremotos, fomes, pestilência, Jesus vaticinou que haverá nesses últimos dias coisas espantosas. Está lá em Lucas 21 e 11. Haverá, além de terremotos, epidemias, fome, também haverá coisas espantosas. O que quer dizer coisas espantosas? Por que Deus colocou essas coisas espantosas ali? O que significa essas coisas espantosas, pastor? Algo que não tem como explicar. Entendeu? Espantoso. Olha só que interessante. O Senhor aqui parece ter usado o mesmo recurso empregado em relação às obras da carne. Como a lista era longa, o apóstolo Paulo abreviou dizendo: coisas semelhantes a estas. Tipo assim, não tem como dar característica. Mas olha só, ao mencionar coisas espantosas, sem especificá-la, presta atenção aqui, sem especificá-la, Jesus pode ter feito uma referência a quedas, talvez, de meteoros. Pode ser isso? Talvez. Furacões, tufões, tornados, erupções vulcânicas e acontecimentos terríveis semelhantes a estes. Coisas que a própria natureza se encarrega de fazer sozinho. Entendeu? Pastor, esses sinais no céu
É esses sinais que aparecem ali, é esses sinais que talvez a NASA pode formar lá, através dos seus satélites, formar sinais, tipo assim, fazer que exista nuvem, fazer que exista imagem, apareça. Não é nada de disco voador, é coisa terrível mesmo, entendeu? Se for meteoro, é meteoro mesmo, vai cair, vai fazer um estrago, não é coisinha de, não, é. Até hoje, os meteoros que vêm em direção à Terra, tu pode ter certeza, Deus sempre coloca a mão dele assim, desvia desse globo, porque aqui eu tenho meus filhos, desvia. Às vezes Deus permite cair uma fragulhazinha, faz um buracão ali, tudo, mas Deus sempre está ali, desvia. Meteoro, passa só raspando a terra, meteoro, não se choca nessa terra, porque ali eu tenho meus filhos ainda eu tenho meus filhos ali. Agora, quando a igreja será tirada, eu tenho certeza que a mão de Deus não estará mais direcionando o meteoro. Tudo que passar pela terra vai cair na terra, vai destruir a terra, ou os que estão na terra. Pastor, outra coisa que nós encontramos aqui ainda, mais um sinal da volta de Cristo: perseguições. Mateus capítulo 24 e 9, lê para nós lá, 24 e 9, o que nós aprendemos ali? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha só, muitos crentes não se conformam em ser rejeitados pelo mundo. Olha só que interessante, querem ser bem tratados. É claro que como um cidadão temos o direito e deveres, e devemos sim reivindicar aquilo que a lei nos garante. Agora, não obstante, Jesus disse, Mateus 24 e 9, vão entregar para serem atormentados. Pastor, vão perseguir vocês. Sinal da vinda de Cristo. Você não faz inimigo, mas terá muitos inimigos porque escolheu servir a verdade a Cristo. Pastor, a Bíblia diz que o Senhor deixou claro que o ódio contra os servos se daria por causa do seu nome. Muitas pessoas não gostam de você hoje porque você escolheu viver, falar, pregar a verdade. E quem vive na mentira sempre vai se sentir constrangido perto de você. Pastor, ainda diz, outras palavras, os crentes perseguidos não são os que estão acomodados buscando prosperidade material. Não, os perseguidos são aqueles que estão na batalha, são aqueles que estão na ativa. Porque, pastor, crente parado não é perseguido, crente parado é crente que está estacionado, como Satanás quer que esteja. Agora, Satanás fica revoltado quando vê um crente na ativa trabalhando, quando vê um crente no campo trabalhando, quando vê um cristão ali, vivendo a verdade, querendo a verdade, tendo sede da verdade, então ele não consegue se aproximar daquele crente. Por quê? Porque tem verdade nele. Esses serão perseguidos, entendeu? Tal acossamento está relacionado aos crentes praticantes, que vivem e pregam o evangelho, e não com os nominais. Capítulo 13, versículo 10 e 11 de Mateus, lê para nós. Crentes nominais, aonde nós encontramos? O que diz lá? Marcos 13, 10 a 11. Marcos 13, 10 a 11. Lê lá, abre a Bíblia lá, acompanha com nós. Mais importante que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vós, entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha só, quando pois vos conduzires para vos entregarem, não estejais solícitos.
Sabe por quê? Aqui está falando aqui, ó, quando conduzirem vocês para ser julgados, para serem torturados, para serem perseguidos, vocês não vão estar solícitos. Sabe por quê? Porque Jesus falou, eu estou convosco todos os dias. Mas, pelo que? Olha aqui, ó. Não estejais solitos pelo que? Antemão, pelo que haveis de dizer. Por quê? Mas o que vos for dado naquela hora, eu vou usar vocês naquela hora. Jesus está falando, não se preocupe quando vocês serem levados por causa de perseguição. Não se preocupe pelo que você vai ter que falar. Por meu amor, pelo meu amor você está sendo preso, pelo meu amor você está sofrendo. Não se preocupa. Por quê? Porque eu vou usar você para falar naquela hora. Aleluia. E isso falai, a Bíblia diz, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo que fala por vós. Ainda falando sobre perseguição, ainda dimos aqui, ó, não podemos ignorar o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 11 e 12. O que diz ali? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Também perseguiram, também caluniaram, também inventaram mentira, saíram falando, porém não permaneceram. O próprio Jesus falou um dia lá no Monte das Oliveiras, olhou para os discípulos e olhou para Jerusalém e falou assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos, porém não quisestes. Perseguição não é dos nossos dias, já vem lá de trás, tempo dos profetas. Muitos discípulos foram mortos porque falaram a verdade, entendeu? O próprio apóstolo Paulo foi morto, Pedro foi morto, João foi morto, Tiago foi morto, Jesus foi morto, pastor, tudo por falar a verdade. Pastor, e nós, se for preciso, vai correr? Vai negar Jesus? Vai trocar Jesus por 30 moedas de prata? Vai negociar o teu Jesus? Vai vir perseguição, e essa perseguição é material, espiritual, familiar. Vai vir perseguição de todos os lados, pastor, e você vai ter que aguentar firme. Não é normal sermos bem tratados neste mundo, a menos que nos conformemos com Ele. Romanos 12, 1 e 2 diz o que lá, pastor? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entenda por que você escolheu a servir Jesus. Agora, se você escolheu a servir Jesus, saiba que Jesus falou, toma a tua cruz de cada dia e siga. Entendeu? Outra coisa que diz aqui no versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. O crente que aceita Jesus, o homem e a mulher que aceita Jesus, aceitou a Jesus, a vida dele já tem que começar a ter transformação. Se não tem transformação, não aceitou a Jesus, é porque não está deixando Jesus fazer uma obra na vida dele. Ele só tem o título de cristão, mas não dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, libertar a vida dele. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pelo que experimenteis qual seja a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Quem tem a sua vida transformada sabe experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é estar na vontade de Deus. Vai sofrer perseguição. Porque você está na vontade de Deus, é você estar contra a vontade de Satanás.
Tu pode ter certeza. Ainda nós vemos que essa perseguição pode ocorrer, já estou encerrando, pode ocorrer também entre familiares. Capítulo 21 e 16 de Lucas, abre para nós. Capítulo 21 e 16 de Lucas, abre para nós lá. O que diz lá? 21 e 16 de Lucas, o que diz lá? E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Olha só, até pelos pais, sabe, pai, mãe aí, entendeu? Muitas das vezes que não são crentes, você é crente, e às vezes você ouviu do pai e da mãe, você não é mais meu filho. Por quê? Porque você deixou da nossa tradição e aceitou a Jesus. Pois é, mas você sabia que isso é um sinal da vida de Cristo? Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Vai ter irmão procurando irmão para matar. Por quê? Porque não engole você, porque você é cristão. Você é feliz, você é próspero, você é abençoado, a tua tenda não tem praga, por isso que querem entregar você para matar. Perseguição até na família, perseguição até dentro de casa, entendeu? Muitas das vezes Deus está te usando, Deus te tira para a obra, e os teus familiares não acreditam que você tem uma chamada, e começa a te perseguir, começa a ter inveja de você, começa a falar mal de você, a caluniar você. Isso também é sinal da volta de Cristo. Perseguição. Lucas capítulo 21 e 16. Até a família, aqueles que não são salvos, ou aqueles que não têm comunhão com Deus, vão te perseguirem. Pastor, ainda diz aqui, essa perseguição pode ocorrer também entre familiares. Quando alguém se converte, na verdade, as potestades do mal se enfurecem. O inimigo sabe que um crente de vida ativa é uma ameaça para o domínio das trevas, e se vale de todos os meios para tentar levá-los ao fracasso. Agora, por isso muitos não estão dispostos a ter a vida cristã atuante. Sabe por quê? Porque para ter vida cristã atuante, você tem que rejeitar tudo, abrir mão de tudo, renunciar tudo, até os familiares, até a família, até muitas das vezes aqueles que você mais ama. Você vai ter que dizer assim: eu escolhi Jesus, eu escolhi Jesus, eu escolhi Jesus. Estou construindo uma arca para a nossa família, estou construindo uma arca para nossos parentes, porém não querem entrar com nós dentro da arca, mas eu vou entrar. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vão perseguir, levantarão muitos perseguidores, levantarão, falarão mal de você, falarão, inventarão, porém os firmados na palavra de Deus permanecerão, e a mentira cairá por terra. Por quê, pastor? Naquele dia, quem vai julgar é o Senhor, não vai ser nós. Naquele dia Deus vai colocar tudo na balança e vai dizer: olha, valeu a pena você sofrer, entra para o gozo eterno. Você perseguiu, vai lá para a perdição. Por quê, pastor? Porque aqueles que sofreram pelo meu amor, pelo meu nome na terra, esses entrarão na mansão celestial. Se coloca de pé.